Olá, sejam todos bem-vindos ao Bill Review. Hoje iremos falar então sobre um curso novo aí no mercado, Gestão Ambiental. Estou aqui com três ex-alunos, uma já formada, um se formando e outro entrando aí na carreira. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela sua presença, Eric. Muito obrigado aí pelo convite, Pro. Imagina, que agradeço. Obrigada, Léo, muito obrigada por você estar aqui, pelo seu tempo. Uma honra poder participar aqui com você, Pro. Obrigada. Obrigada, Vitória, pela sua presença. Obrigada a você, Cássio, pelo convite. Bom, a proposta é, então, a gente falar aí um pouquinho sobre, né, a carreira. Então, a gente vai começar, né, com que eles contem um pouquinho como que eles se prepararam para passar aí nos vestibulares, para entrar aí, né, nessa instituição tão reconhecida que é a USP, a Universidade de São Paulo. Eu vou começar com o Eric, porque ele acabou de entrar, né? Então, Eric, conta um pouquinho como que foi essa preparação, como que foi ver seu nome lá, né, na lista. É, eu fiz técnica em meio ambiente, né, durante o meu ensino médio. Então, no terceiro ano, eu tive que fazer um TCC para poder me formar, né, conseguir o diploma. E é algo que toma muito do seu tempo, né? Então, durante todo o meu terceiro ano, eu estava ali naquele dilema de estudar para o vestibular, fazer TCC, estudar para o ensino médio. Na época, eu também estava fazendo iniciação científica, então era muita coisa ali para fazer e eu acabei optando por não fazer cursinho e nem estudar para o vestibular durante o ano, né? Estava muito tranquilo porque eu não tinha ainda certeza sobre o curso, né? Então eu optei por não fazer cursinho nem estudar para o vestibular durante o ano, né? E daí eu decidi isso no próximo. Só que daí o que acontece? As minhas aulas acabam em novembro, né? E daí eu estou inscrito nos vestibulares. Daí o que eu penso? Vou estudar, né? Não vou chegar no vestibular despreparado, né? Me inscrevi, vamos fazer para valer. Então, em novembro, daí eu decido novembro, eu tô falando que foi agora, né? Eu acabei de passar, então tá super recente. Eu decido, então, vou estudar, mas, cara, falta 3 meses, né? Como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou estudar? E daí eu joguei no YouTube lá, como estudar faltando 2 meses para a FUVEST, 3 meses. Cara, por incrível que pareça, tem um monte de vídeo de gente falando, olha, faz isso, faz isso, faz isso. E daí eu vi um monte de vídeos lá recomendando, né, o que fazer, alguns métodos de estudo. E daí eu acabei vendo que a maioria das pessoas estavam falando para focar nas três matérias que mais caem na FUVEST ou na USP, daí vai do vestibular que você quiser fazer, né? E daí eu joguei no Google lá também, matérias que mais caem na FUVEST, primeira fase. E daí ele dava uma lista lá, e daí eu separei, né, fiz a seleção das três que mais caíam de cada matéria, e daí eu procurei no Google listas de exercícios de cada uma dessas matérias, né? Então, eu não fiz cursinho, eu não tinha material didático algum, tudo jogando no Google, tudo de graça. Então, isso foi uma coisa que eu achei super interessante também, que daria para eu estudar, né, mesmo sem estar no cursinho, né? Por mais que às vezes fica mais complicado, porque daí você tem que se organizar sozinho, você tem que ter mais ali força de vontade mesmo, mas dá, tá? De pegar um monte de lista de exercício de um assunto único na internet, tem vários sites que já disponibilizam isso. E eu estudei assim, então, eu pegava as listas de exercício, ia fazendo elas, e daí, conforme eu ia tendo dúvidas, eu ia pesquisando. Porque como eu não tinha nenhum material didático, eu preferi não ficar assistindo videoaulas, né, para dar teoria. Eu falei, eu vou vendo o que eu sei fazendo os exercícios, e o que não souber, eu paro, pesquiso e vejo, né, a resolução do exercício, algo do tipo. É, e eu acho que aquilo ali me ajudou muito, porque eu economizei muito tempo, né, de, tipo, não gastar ali o tempo vendo alguma videoaula muito longa, ou algum vídeo de teoria. Eu fui direto ali resolver os exercícios, né, porque, querendo ou não, eles seguem ali um modelinho, né, e a partir do momento que você já conhece mais ou menos o que o exercício pede, né, você vai conseguir sair muito bem, por mais que você não saiba, às vezes, muito a fundo daquele tópico, né? Então dá para você ir super bem na FUVEST sem você ter estudado todos os assuntos, tipo, que você vê no ensino médio. Então foi basicamente assim que eu estudei. Ali, faltando 3 meses para a FUVEST, estudei muito, tá? Não foi fácil, mas nesses 3 meses eu estudei muito, todos os tópicos ali que mais caíam.
e acabou que eu passei, né? Então, uma coisa que eu estava conversando com os meus amigos, que eu digo é importante saber se organizar, né? E não se sobrecarregar, porque eu acho que acaba sendo contraprodutivo, contraproducente, né? De você vai estudar demais e você vai acabar não absorvendo tanto. Então, é saber balancear isso, né? Saber quanto você precisa estudar, quanto você consegue estudar, né? E ainda separar ali um tempinho para você dar uma descansada, ali um tempo livre para você manter ali a sua saúde mental e ficar tudo tranquilo, né? Que não pode ser algo super desgastante, assim, porque senão não compensa, né? E basicamente foi assim que eu estudei, né? A minha caminhada ali para passar no vestibular. Ótimo, ótimo. Mas, Eric, como que era assim a sua organização durante o ano, né? Assim, você tinha o caderno, você anotava, você era daquele que fazia os exercícios, como que era nesse um ano aí de escola? Vamos pensar no terceiro, né? A gente sabe também que conta-se muito, né, a postura, por exemplo, lá no fundamental, lá no primeiro ano, no segundo, mas como que foi, principalmente no terceiro, assim, a sua organização no colégio? Até porque foi um ano de pandemia, né? Então você estudou muito sozinho. Como que foi? Então, esse fator da pandemia aí foi uma coisa que dificultou bastante, né, a questão do estudo, porque, cara, eu tô aqui no meu quarto, minha cama tá aqui atrás, então, tipo, incentivo algum para eu estudar, eu acordo, venho, sento na escrivaninha aqui, tem que, né, tipo, por conta própria ir atrás das coisas, né. Então foi bem complicado mesmo você ali se continuar motivado durante o ano, mas o que eu sempre tentei fazer é sempre ali colocar algumas metas de curto prazo para me manter estimulado a continuar, né? Então, tipo, hoje eu acordo e vou fazer isso, isso e isso, e cara, se eu conseguir fazer isso, sei lá, à noite eu assisto um episódio a mais da minha série, sabe? Alguma coisa, tipo, um sistema ali de recompensas, assim, que daí te estimula a estudar, principalmente quando você tem que estudar por conta própria, né? Que eu tinha que fazer o meu cronograma, eu tinha que me organizar, então, querendo ou não, ali você tem que trabalhar com isso, assim, algumas metas de curto prazo, ó, esse dia eu vou fazer isso e até o fim da semana eu tenho que ter completado, sei lá, 40 exercícios de matéria, né? Então, durante todo o meu terceiro ano ali, tanto na escola quanto no TCC, essa questão de pequenas metas ali e algumas recompensas para essas metas, mesmo que recompensas pequenas, né? Então, tipo, vou tirar 5 minutos a mais de descanso, vou poder assistir um episódio a mais. Esse tipo de coisa ali me estimulava tipo, fazer as tarefas, sabe? Então, acho que isso também foi uma coisa que me ajudou bastante ali a manter a minha organização durante o ano. Perfeito, perfeito. Muito, muito legal. Muito obrigada. Ah, não, uma pergunta. Teve alguém como referência para a área? Então, como eu comentei, eu fiz técnica em meio ambiente, né? Então, todos ali os professores foram muitas referências para seguir na área. Mas quem me deu ali a dica, entre aspas, né, de seguir para a gestão ambiental foi a professora Bianca, que é uma professora do técnico em meio ambiente, que ela fez gestão ambiental e eu sempre conversei ali com ela, né? Tipo, me atraiu muito, né, o curso. Sim, sim, a Bianca, ela é a gestora ambiental, ela fez EASH também, né? Ela acabou tendo aí mais ou menos o percurso de vocês, que ela também fez o mesmo curso de meio ambiente, foi lá para a faculdade, né? Se formou, depois ela voltou então como docente ali da instituição. E vou fazer o convite para a Bianca ainda para contar um pouquinho essa história dela, mas ela vai me contar um pouquinho também sobre mestrado e como fazer uma segunda graduação, porque ela está fazendo uma segunda agora, né? Então ela vem aí numa outra série do canal. Obrigada, Eric. Então, agora eu vou perguntar para o Leonardo, como que foi a sua preparação para esse vestibular? Como foi a sua trajetória aí? Teve alguém também como referência? Você já conhecia alguém na área? Conta um pouquinho aí para a gente, por favor. Tá, então, já faz um tempinho, né, que eu passei por esse processo aí de fazer vestibular, acho que foi em 2014, quando eu terminei o colégio aí na FECAP, né, fiz o técnico, assim como o Eric, e eu lembro que eu estava muito perdido com relação ao que eu queria. Eu tinha muitas áreas de interesse, eu gostava de gestão ambiental, do técnico, mas eu também gostava de outras áreas. Então, acabou que assim que eu saí do colégio, eu não prestei o, a gestão ambiental, né? Não prestei o vestibular. Eu acabei entrando em outros cursos. Eu fiz 2 cursos antes de fazer gestão ambiental,
né? Fiz pela metade. Eu fiz educação física e 1 ano e meio de contábeis, né? Totalmente diferente. Assim, eu fui jogando, assim, vamos ver se dá certo, vamos tentar fazer outro curso agora. E eu vi, assim, que no decorrer dessa jornada não era muito para mim essas 2 áreas, apesar de gostar delas. E uma das minhas referências para tentar prestar gestão ambiental realmente foi o curso técnico, né? Que eu fiz e eu gostava do que eu tinha feito, né? Era uma área que eu tinha interesse, que eu gostava dos professores, gostava das matérias. E assim que eu estava pesquisando, eu vi a grade lá do curso de gestão ambiental, e me interessou muito, porque é muito multidisciplinar, sabe? Tem áreas para todos os gostos. Então, foi assim que eu decidi prestar o curso de gestão ambiental. E como que você se preparou, assim, né? Quando você falou assim, vou fazer FUVEST, como que foi sua organização? Teve isso? Teve um pouco e foi similar ao que o Eric fez também, porque como eu estava fazendo outra faculdade e antes de prestar, eu chegou assim pouco tempo assim, foi se aproximando do vestibular e aí eu fui, putz, como eu vou estudar agora, né? Aí eu fui, vou pesquisar na internet quais são as principais matérias, o que cai, como estudar de modo mais eficiente e como anotar melhor, porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade no colégio também, era como fazer as anotações de forma que eu entenda, né, que eu consiga estudar depois. E eu fui até aprendendo como eu consigo estudar melhor e absorver mais informação, né? Coisa que no colégio eu tinha dificuldade de fazer. De fato, quanto mais você se experiencia, você vai se colocando, assim, desafios, né? E você vai melhorando, vai evoluindo, né? O seu jeito, então, de lidar com aquilo, com aquela sua dificuldade, com aquele seu método de estudo e tudo mais. Tudo na vida, né, na verdade. Uhum, né? Tem razão. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns pro Eric, parabéns pro Léo ali. Olha que legal. E agora eu quero falar com ela, Vitória. Vitória que já até foi palestrar lá para mim com os alunos, né? Eu não sei nem se ela já chegou a falar com o Eric, né? Porque o Eric ainda estava como aluno meu lá na escola, não me lembro. Mas eu lembro que ela chegou aí algumas vezes, né? E queria saber, Vicky, por favor, me conta como foi sua preparação, como foi a escolha da carreira, tá bom? E conta aí um pouquinho pra gente. Eu sempre quando eu vou contar essa história, eu começo falando que é meio tragicômico, assim. Muito porque já passou, né? Mas na época foi meio trágico, assim. Na verdade, a escolha da gestão ambiental foi sempre muito clara para mim, assim. Desde que, claro, eu sempre tive um apreço bem grande pela área ambiental, até fiz o técnico de meio ambiente na FECAP, né? Assim como o Léo e o Eric, e desde a primeira palestra que eu assisti na FECAP de orientação profissional de gestão ambiental, eu sabia que eu queria fazer aquilo. Inclusive, eu acho que foi com a Bianca, né, Cássio? Eu imagino que tenha sido ela que tenha me dado, eu lembro Foi o nome. sim, porque a Juliana chamava Bianca. É, isso mesmo. E desde que eu vi a primeira palestra, eu lembro de ter conversado muito, assim, era a Bianca e mais uma menina, eu lembro de ter conversado muito com elas, eu fiquei encantada. E desde aí eu não conseguia pensar em outra coisa para fazer da vida, assim. Eu já me senti encontrada. Para estudar, eu nunca fui muito de estudar em casa, eu sempre prestei muita atenção na aula, então eu tinha um caderno organizado, eu tomava anotações de tudo que acontecia na aula, mas pouco revisava em casa, apesar de ter feito, né, o cursinho. Eu fiz o cursinho na FECAP também, então eu ficava o dia inteiro no colégio, e isso me ajudou muito, principalmente em atualidades, redação, esse tipo de coisa que no colégio, na grade normal curricular do colégio, acaba ficando para trás, né? E eu prestei só gestão ambiental, então eu não tinha muito plano B. O único plano B que eu pensei foi prestar o Enem, porque eu pensei, vou tentar passar em alguma federal pelo menos, caso não dê para passar em gestão ambiental na USP, apesar de esse ser o meu sonho desde sempre. Mas eu acabei perdendo o Enem, né? Eu acabei chegando atrasada, então a cena toda do portão, a galera da imprensa e tudo mais, assim, na época foi bem triste, assim, mas no final acho que era para ser mesmo. Eu acabei prestando FUVEST na maior pressão de todos os tempos, assim, porque
aí eu era isso ou não era nada, mas também bem confiante, assim. Gestão ambiental não tem uma nota de corte muito alta, né? Inclusive, a maioria dos anos é a nota mínima de corte, não que seja fácil de alcançar, porque não deixa de ser a FUVEST, mas isso facilitou muito na primeira fase, assim, para minha tranquilidade, e na segunda fase eu estava bem mais tensa, que é bem mais complicado, né? E eu acabei passando na 8ª chamada, na verdade. Então, eu nem sabia que existia 8ª chamada, na verdade, enquanto eu estava prestando. Mas acho que isso é uma coisa massa, assim, de compartilhar, que gestão ambiental, pelo menos na minha época, não sei muito bem agora, mas na minha época, a lista rodava bastante. Então, se a sua classificação não é tão boa, às vezes rola passar, vale a pena esperar, porque acaba sendo a segunda opção da maioria das pessoas, né? Então, rolou e não interferiu em nada, nem eu ter perdido o Enem, nem eu ter passado na 8ª lista, em último lugar. Não interferiu em absolutamente nada, eu consegui me formar, deu tudo certo. Então agora é cômico, né? Na época foi meio trágico, mas não, agora é cômico. Gente, que história, né? Ô, Vicky, me fala uma coisa. Então, quando você entra, você acessa a universidade, o curso já está rolando, né? Então, já está tendo aula, né? E como que foi? Na 8ª chamada, eu entrei quando a galera já tinha começado a ter aula, né? Então, eu entrei em março, as aulas tinham começado em fevereiro. Eu entrei na primeira semana de provas. Então, naquelas primeiras provas, tem algumas matérias que fazem 3 provas, 2 provas, e eu entrei nessa primeira. E o único motivo pelo qual eu consegui fazer a prova, e era matéria de Dinâmica e História da Terra, inclusive, o Léo deve lembrar, e o único motivo que eu consegui fazer, entender, ler, entender, fazer, e eu tirei uma nota razoável, assim, para quem não tinha, não vou lembrar a nota, mas assim, para quem não tinha feito a disciplina, foi porque eram as mesmas coisas do técnico, assim, coisas que eu tinha visto e tinha os livros do técnico. E não só nessa matéria, o primeiro, segundo ano, assim, o técnico de gestão ambiental, né, a gente é iniciado no técnico de meio ambiente, digamos assim, né, porque na faculdade a gente tem mais, a gente se aprofunda mais, mas legislação ambiental, todas essas coisas que a gente aprendeu no técnico, hoje em dia a grade está um pouco diferente, né, tem mais matérias, mas mesmo na época, assim, já ajudou muito, muito, muito. Eu me lembro de cada detalhe, eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela chegando me contando, eu perdi o Enem, né? Então, assim, ficou... eu lembro que eu fiquei, assim, desesperada junto, né? Porque a gente vive muito próximo. E a situação é exatamente essa. Atenção, tem lista de espera. Você também tem que manifestar, né, o seu interesse pela vaga, tem data para isso, né? Então, tem várias chamadas. Não desista, é porque eu não passei na primeira lista. Tudo bem, né? Temos lá tantas vagas. Quantas vagas são em gestão? São 40? São quantas? São 120, 60 manhã, 120. 60 noite. Então, 60, 60. Então, ou seja, né, você precisa de uma, né? Então, precisa de uma. Então, e muitas pessoas, às vezes, não vêm para São Paulo. Tem pessoas de fora que prestam, acabam vendo porque São Paulo é uma cidade cara, né? Daqui a pouco o Eric vai contar como que vai ser a mudança dele, né, lá para Piracicaba, mas a questão tem gente que tem dificuldade de morar em São Paulo, né? Morar no interior é mais fácil, é tudo mais barato, né? É outro tipo de estilo de vida, outra rotina. Até o Léo pode contar um pouquinho como que ele está hoje em Minas, né? Ele pode contar um pouquinho dessa dinâmica de cidade de interior. E então é isso, daí as pessoas acabam desistindo do curso aqui na capital. E isso favorece quem está por aqui, né, está disponível. Então, né, aí a fila anda. Bom, obrigada, gente, parabéns. Vicky, olha, orgulho, hein, tá aí formadíssima. Agora eu quero que vocês contem um pouquinho de como que é o curso. Tanto o Leonardo quanto a Vitória, eles estão na EASH, né? O Eric passou lá na Exalc, não foi, Eric? Você chegou a ver alguma coisa sobre Exalc, Eric? Você já viu alguma coisa sobre o curso lá na Exalc? Qual que é a diferença da Exalc com a EASH? Eu escolhi a gestão ambiental na Exalc porque eu fui olhar as grades, né? Quais cursos, quais aulas, né, eu teria em cada uma das graduações, que é diferente, né? Cada graduação tem uma matéria diferente.
E lá na Exalc eu vi que tinha uma pegada algo mais voltada ali para a área de biológicas, assim. Eu não sei se eu posso estar falando alguma coisa errada, mas na EASH, pelo que eu sei, ela tem alguma pauta mais social, assim, né? Então, eu queria mais para essa parte de biologia, né? Então, eu escolhi para a Exalc por causa disso, né? E com relação a se eu vi alguma coisa já lá do curso, do campus, etc., essa semana agora, eu tive a semana de integração, né, dos ingressantes, e foi super legal, porque a gente teve diversas palestras mostrando o campus, dos veteranos, né, comentando como é, e, cara, eu não posso muito comentar ainda, porque eu ainda não tive muitas aulas, né, mas eu estou super ansioso, porque parece que tem muitas oportunidades dentro da área, né, dá para trabalhar nas mais diversas coisas, e é isso, cara, eu tô super ansioso, assim. Eu acho que o Léo e a Vitória vão poder falar melhor sobre isso, né? Sim, sim. Muito obrigada, muito obrigada. E agora eu quero saber um pouquinho do Léo. Léo, como que é então o curso, né, ali na IASH? Por favor. Acho que é bem abrangente, eu acho que eu posso dizer que é multidisciplinar, como eu até já tinha comentado antes. E eu acho que para quem gosta de variedade, sabe, é um curso muito legal. Se você gosta de muitas áreas do conhecimento, exatas, biológicas, humanas, eu acho que vai ser muito agregador, né, se você decidir fazer esse curso. Léo, como que são as aulas práticas? Tem alguma disciplina assim que vai para laboratório? Como que acontece isso? Tem muitas disciplinas, eu acho que esse é um diferencial do curso da IASH, de Gestão Ambiental. Muitas aulas em laboratório, muitas viagens técnicas, que eu acho que, em especial, é o que eu mais gostei do curso, né? E eu acho que, nesse momento de pandemia, eu, como prestando o último ano do curso, a gente ainda teria algumas viagens técnicas, mas, né, por conta dessa pandemia, acabou que foi adiado, né, para um outro momento, ou talvez, quem sabe, esse ano, se as coisas melhorarem, né? Sim, sim. Para onde que vocês foram? No meu ano, eu fui para Mariana, lá depois, 2 anos depois, eu acho que do desastre lá, é, tecnológico, né, da barragem, e é bem marcante, assim, foi uma experiência, eu acho que forte, emocionante, porque a gente aprendeu lá com as pessoas, a gente conversou com as pessoas que sofreram, né, com esse desastre, perderam suas coisas, e, assim, é engrandecedor, eu acho, em todos os sentidos, profissional, pessoal, a gente aprende muito, de verdade. Eu acho que foi um momento, o auge do curso para mim, assim. Eu acho que essa coisa do campo, né, sempre te favorece, te traz uma carga aí de conhecimento que não tem como você aprender pela mídia, não tem como você aprender pelos livros, não tem o melhor professor para te passar isso, né? Muitas vezes eu É, tinha essa dificuldade eu tenho essa dificuldade até hoje, né, no curso, que às vezes eu tento mostrar um pouquinho como que é o Brasil, como que é aquele local, tal. É difícil você trazer aquela essência para a sala de aula, né? Porque quem está ali está recebendo de uma forma, né? Você viveu aquilo, né? Então, assim, você se aproxima. É muito fácil falar, olha, choveu, né? Rompeu a barragem, causou tal impacto, mas para quem está ali, né? Ele te mostra com o olhar dele, você sente aquela energia, né? É diferente. e a gente também conversou com vários atores, né, responsáveis lá, tanto da Vale, eu acho que algumas fundações que atuavam lá tentando remediar todo o problema. A gente conversou com alguns dos responsáveis e ter esse parâmetro assim dos pontos de vista de quem sofreu e de quem proporcionou o desastre foi muito interessante e engrandecedor, como eu já falei, assim, algo que, como você disse, você não vai poder colher em nenhum outro lugar, sabe? Ninguém pode te passar isso a não ser a prática ali, né? Sim, sim. É. E conta um pouquinho para mim também, como que era a rotina dentro do campus, assim, como que você ia para a IASH? Porque a IASH, ela fica um pouquinho afastada, né, assim, digamos assim, é dentro de São Paulo, né, mas assim, não tem tanto transporte, como que funcionava essa sua logística aí? Para mim era relativamente fácil, porque eu morava na Zona Sul, então eu pegava, acho que o metrô e trem para lá.
dava assim 1h10, 1h20 de viagem, que é bastante coisa, né? Mesmo tendo transporte de fácil acesso. Mas dependendo do horário que você pega o trem, pode ser um pouco difícil. Se você pega horário de pico, assim, você vai sofrer um pouquinho ali. Mas fora isso, é tranquilo chegar, assim, pelo menos para mim, né? Eu tinha amigos que tinham que pegar mais de uma condução para ir e era um pouco mais dificultoso para eles. Mas dentro do campus, eu acho que é algo transformador, assim, a experiência lá, né? Você poder estudar na biblioteca, você poder trocar informação com a galera de vários cursos, porque a IACH tem esse diferencial, né? Eu acho que o primeiro ano do ciclo básico, a gente faz trabalho com galera de gestão de políticas públicas, de obstetrícia. Então, essa troca de informação, poder trocar conteúdo com essa galera que tem outro ponto de vista, tem outras matérias, outros interesses, é, assim, bem legal. Eu acho que muita gente critica o ciclo básico, mas eu gostei. Eu cheguei a fazer uma pós lá de Ética, Valores e Cidadania, tive essa experiência tanto no Butantã quanto lá, né? E gostei muito do campus, muito. Aquela biblioteca é maravilhosa, né? Assim, é aconchegante, tem de tudo. Muito, muito bom. Muito legal, Léo. Muito obrigada. Léo, que hoje não está aqui em São Paulo, né? Está passando essa pandemia aí em Minas. E aí o Léo falou assim, 1h10, 1h e pouco aí, né, para chegar na Iache. O pessoal que está assistindo de fora talvez fale assim, nossa, é uma viagem. Vir para São Paulo, né? 1 hora de trânsito, 1 hora aí de deslocamento, é uma coisa quase que rotineira. E Vitória, conta para mim, Vitória, como foi sua experiência lá dentro do campus? Conta para gente um pouquinho sobre essas aulas práticas, sobre as disciplinas. Por favor. Acho que o que eu conheço, só para fazer um link com a fala do Eric, o que eu conheço, claro que eu fiz, né, gestão ambiental na EASH, mas pelo que eu conheço da Exalc é isso mesmo, assim, a principal diferença, né, entre a Exalc e a EASH. A EASH tem uma vertente mais social, por mais que tenha biológicas e tudo mais, um pouco maior. E com o que o Léo estava falando, assim, eu só assino embaixo. A IASH tem essa principal dificuldade, eu acho, que é a localização dela. Para muitas pessoas é muito difícil, mesmo para quem mora na região, por falta de acesso, né? Ela fica num lugar meio escondido e tudo mais. Mas ela tem uma estação de trem da CPTM que chama USP Leste, que para dentro da IASH. Então, acho que é isso, pelo que o Léo estava relatando, né? Que se você pegar metrô, você faz baldeação para o trem, chega ali dentro, você não precisa nem sair direito da estação, você já está na IASH. Eu também demorava mais ou menos isso, 1 hora e pouco, o que parece muito, mas em São Paulo, por exemplo, eu levava o mesmo tempo para ir para a USP Butantã, da onde eu moro. Então, para mim, não fazia muita diferença, assim, por mais que o curso só tenha no USP Leste, né? Não fazia muita diferença, assim, não ficava tão distante, né? E para quem estuda de manhã, por exemplo, para quem escolheu o período diurno, o trem é bem tranquilo. Para o período noturno, tem esse lance de que você vai pegar o fluxo do horário da aula, né, com todo mundo que está indo para a Zona Leste. Então, você tem que fazer uns horários mais espertos, senão você pega esse fluxo mesmo. E, bem, voltando ao começo da pergunta sobre as minhas aulas. A EASH, acho que até como a Cássia e o Léo já falaram, ela é um pouco diferente da USP Butantã, né? Então, a gente tem uma visão aí da USP com a ideia da cidade universitária, então dos prédios antigos e esse lance que é muito bonito, de certa forma, é histórico e tudo mais, mas eu acho que tem um diferencial de que é muito novo. Então, quando eu entrei, tinha 10 anos, então deve ter uns 16, 17 anos, a escola, né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Então, ela é bem nova, a infraestrutura é nova, né? Então, os prédios são mais modernos, as coisas são muito mais conservadas, então tem esse diferencial bem massa, assim, que eu, pelo menos, quando eu fui na cidade universitária, me assustei um pouco, né, que alguns lugares acabam sendo bem abandonados. Mas, apesar disso, por ser novo, a gente não tem algumas coisas, ou tem muito pouco algumas coisas, tipo laboratório. Então, não tem muitos laboratórios lá, principalmente, assim, eu particularmente, né, não sei se na época do Léo já foi diferente, mas na minha época a gente saía para fazer laboratório na cidade universitária.
Então, quando a gente tinha aula de laboratório, a gente fazia na outra unidade, que tinha mais infraestrutura, né? O que não era um problema. A gente tirava o dia, né? As aulas normalmente são a manhã toda ou a noite toda, e para ter essa aula de laboratório. Aula de campo, até quando a Cassi pediu para que eu levantasse fotos e tudo mais para mostrar, eu comecei a lembrar de todas que eu tive e eu não tinha me dado conta até essa reflexão, quantas eu tinha tido, assim, eu tive bastante, eu lembrei de umas 10, assim, mas tiveram maiores, claro, então, assim como no ano do Léo ele foi para Mariana, eu fiz o Vale do Ribeira, então a gente conheceu as capitais do Vale do Ribeira, né, Registro, Cananéia, a gente foi para o Petar, para entender um pouco dos problemas socioambientais da região, que tem um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, né? Então foi muito massa, mas além disso eu fiz viagens para Cubatão, Bertioga, fazendo um curso de Rio, desde a parte que ele acaba sendo mais poluído, até nascente, até a parte da foz na praia. Teve as aulas de laboratório, desde isso, assim, de Mariana e do Vale do Ribeira, que é algo mais campo que a gente imagina na gestão ambiental, né? Então, trilha e tal, até empresa, assim. A gente foi com algumas matérias para grandes empresas, para entender como era a sustentabilidade, né? Então, acho que o lance da gestão ambiental, o grande lance, assim, é que ela é realmente muito multifacetada, né? Você tem diversas áreas, é muito interdisciplinar. Então, você consegue permear ali por muitas coisas, né? Desde a trilha até a empresa, até o laboratório. Isso é muito comum, assim. E o campo tende a seguir mais ou menos esse caminho. A própria EASH é assim. Então, acho que o que o Léo trouxe desse lance do ciclo básico, assim, é realmente muito massa. Para mim também foi muito, muito massa, assim, porque você entra, o primeiro ano de faculdade é uma coisa meio confusa, né? Você está meio perdido, está tentando se encaixar ali, você não sabe direito o que esperar. E então você tem na EASH o primeiro ano, junto com todo mundo, que é que nem você, bicho, mas de outros cursos. Porque a EASH também é interdisciplinar, multifacetada e tudo mais. Então você começa a ter as matérias de primeiro ano com pessoas que não pensam exatamente igual você. Né? Então, pessoas de sistemas de informação, pessoas de moda, pessoas de gestão de políticas públicas, de gerontologia, de obstetrícia. Você tem esse choque, digamos assim, um choque bom, mas um choque logo no começo. E ao longo do curso, isso vai seguindo, assim. Acho que o exemplo que o Léo trouxe da viagem dele de Mariana, de tudo que ele conheceu, os diversos lados, realmente exemplifica muito a gestão ambiental, que acho que essa visão de todos os pontos de vista, sabe? Se eu posso falar aqui de uma experiência que eu tive também no Vale do Ribeira. Claro, claro. Foi, a Vitória citou e eu também lembrei que eu participei de um projeto lá também. E assim como em Mariana, foi uma viagem técnica, né? Uma viagem proposta pelo curso de gestão ambiental, a matéria de gestão, né? Que a gente tem no curso. E assim, espetacular você poder visitar comunidades quilombolas, né? Você conhecer o dia a dia das comunidades, a gente almoçou lá, trocamos informações, tiveram mini cursos que lá os residentes dessa comunidade deram para a gente, foi sensacional, desde ervas medicinais até construção de materiais artesanais. Então, é uma experiência muito boa que dá para ter, né, ao longo do curso. E eles têm todo um modo próprio, né, de viver, tem a sua própria culinária, tem até um problema, né, que às vezes a questão da escola, da merenda, às vezes a escola dá merenda da nossa culinária, né, para as escolas quilombolas, e acabam às vezes não respeitando tanto esses princípios, né, e eu li alguns artigos algumas vezes aí, e eu vejo digamos assim, essa busca, né, que eles se coloquem de uma forma mais efetiva dentro da sociedade e tudo mais. Muito legal, muito legal. Vocês foram para a mesma comunidade, será? Vocês foram juntos, o Leonardo e a Vitória? Como que foi? Não, acho que nós não fomos juntos. São viagens
que são propostas, né, para os anos de ingressos, mas normalmente são propostas para lugares diferentes. Então, cada ano faz uma viagem para um lugar e é muito raro eles repetirem o lugar, mas eu acho que esse ano eles resolveram repetir o lugar lá do Vale do Ribeira, mas eu acredito que não tenha sido a mesma comunidade quilombola que a gente tenha visitado. Não sei, a Vitória pode me corrigir aí. Eu não sei dizer se foi a mesma, mas eu imagino que a viagem tenha sido mais ou menos o mesmo escopo, né? Porque é um pouco nessa matéria, a matéria chama gestão ambiental também. E é um grande campo e um grande trabalho em grupo que é realmente a vida do gestor ambiental. Então, a matéria é um trabalho em grupo sobre o campo. Um grande trabalho em grupo sobre esse campo que a gente faz, que é uma viagem de o quê? Uma semana, acho que foi, né, Léo? De uma semana para um lugar que você tem que fazer toda uma análise socioambiental, né? É um trabalho, assim, bem abrangente e que eu acho que vai até um pouco, assim, além da área da gestão ambiental. Assim, a gente consegue aprender sobre vários setores, desde a área física, biológica do território que está sendo estudado, social, né? Então, é a sala inteira que faz o trabalho, aí se separa em grupos, uma parte da sala vai fazer sobre aspectos físicos do território, sobre aspectos biológicos, outro grupo sobre contexto histórico, outro grupo vai falar sobre qual é a estrutura social da região, o que que acontece, que tipo de comunidade tem lá, e justamente as visitas são para isso, né? A gente visitou as cavernas lá, comunidade quilombola, como eu já falei, e tudo isso para agregar, para trazer mais informação para o trabalho, né? Posso fazer um gancho, Cassi, nisso? Claro. Porque, assim, acho que o exemplo é muito bom, assim, porque realmente esse trabalho é uma grande vivência atuando na gestão ambiental. E é exatamente isso, assim, a gestão ambiental, ela acaba permeando por muitas áreas. Então, por mais que a gente não aprenda especificamente sobre caracterizações físicas, né, como caracterizar fisicamente uma área ou biologicamente, né, esse tipo de coisa, a gente consegue, a ideia é que a gente se forme conseguindo, né, dialogar com esses profissionais. E acho que esse é o grande diferencial da gestão ambiental, né? Você conseguir fazer um pouco disso. Então, por mais que a gente não seja expert, acaba não ficando expert em nada, a gente tem de tudo um pouco. E a ideia é meio que essa, para que a gente consiga entender de tudo um pouco, né? E agregar. Então, conseguir conversar com outros profissionais, não necessariamente fazer a caracterização física, mas conseguir conversar com quem faz e entender o relatório de quem fez. Da mesma forma com finanças, né, com relatórios de sustentabilidade que tem projeções financeiras, relatórios químicos, esse tipo de coisa, assim, não se aprofundando necessariamente, mas conseguindo entender. Essa proposta moderna, né? Eu acho assim, é um campo justamente que favorece aí trazer novos profissionais para esse mercado, né? Na verdade, assim, né? A gente tem, lógico, aquelas disciplinas, aquelas profissões, né? Que vão se manter aí para, né? Para sempre. Mas a questão da IASH, ela favorece isso, ela traz um novo indivíduo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de atuar, né? Vicky, foi uma pergunta, você falou sobre a Amazônia comigo, né, pelo WhatsApp, a Amazônia foi depois do curso ou foi durante o curso? Foi durante. O que aconteceu? Inclusive, era um ponto que eu queria muito falar, assim, coisas que eu queria que tivessem me falado quando eu estava na faculdade, sabe? Que aproveite todas e quaisquer oportunidades que não só a faculdade de forma acadêmica te fornece, né? Mas também os seus colegas de curso, né? Então, através de uma colega de curso que tinha vivido essa experiência, eu descobri a Academia Amazônia Ensina, que é uma iniciativa que faz imersões para a floresta amazônica com jovens para tentar disseminar a ideia da Amazônia do século XXI, sabe? Desmistificar a ideia de que a Amazônia é só índio, esse tipo de coisa. Então, então
eu fiquei um tempo lá fazendo percurso de barco pelo Alto Rio Negro, indo em comunidades ribeirinhas, em aldeias. Eu tive aula com professores do INPA, com o Philip Feinstein, que já, né, premiado na área ambiental. Então, foi muito massa, assim, é uma experiência muito gestão ambiental mesmo. Também fui para o Exército, ter a visão deles sobre a floresta amazônica, né? E foi através de uma colega, né? Através de uma colega que tinha descoberto, que viveu a experiência, que eu descobri a experiência. Se não fosse essa troca, eu não teria vivido isso. Então, por mais que não foi a USP em si que forneceu, né? Eu passei no processo seletivo da imersão e tudo mais, mas foi através da USP que eu fiz essa conexão, sabe? Foi em 2019 que eu fui. Já quero voltar. E por mais que a gente estude, em 2009 eu já estava no 4º ano de faculdade, né? Por mais que a gente estude muito sobre essa realidade, né? Sobre as populações tradicionais de maneira geral. Em gestão ambiental, a gente estuda muito sobre isso. Eu já tinha feito viagem de campo com a faculdade para comunidades quilombolas, eu já tinha ido para a aldeia com a faculdade também, mas em São Paulo, né? E a aldeia em São Paulo. E ir lá realmente mudou muito, assim, abriu muito a minha cabeça para muitas coisas. Acho que é muito o que você disse, Cássia, de que o campo nada o substitui, sabe? Não tem aula, não ia ter como eu viver aquela experiência de uma outra forma, assim. E por mais isso, porque a gente faz um curso que tem toda essa visão, que já tem toda essa linha, né? A gente já aprende isso. Mas eu era, na verdade, na imersão, a única da área ambiental. Porque a ideia é exatamente essa, é juntar uma galera jovem, que não necessariamente seja da área ambiental, né? Mas para entender a Amazônia do século XXI, e foi exatamente isso que aconteceu. Assim. Eu aprendi muito sobre as oportunidades que a Amazônia gera, né? Sobre as castanhas, sobre o açaí e outras palmeiras, né? Muitas coisas assim que não se fala em nenhum outro lugar, pelo menos eu nunca tinha ouvido assim, em nenhum outro lugar. Então, cadeias novas de produção, problemáticas, né? Então, o problema das usinas hidrelétricas, das pequenas usinas hidrelétricas ao longo dos rios amazônicos, a vida, né? A rotina ali das comunidades na beira do rio, tanto a aldeia quanto a comunidade ribeirinha, como a vida é diferente da nossa, no mesmo país. Então, eu voltei, assim, muito falando para meus familiares, para meus colegas, que eu me senti muito mais brasileira, sabe, assim, ter um contato com um Brasil completamente diferente, que é Brasil também, e isso é muito enriquecedor, né, acho que você se sente mais pertencente, e é uma experiência que, com certeza, eu recomendo para qualquer outra pessoa, não que seja muito fácil, né, não é perto e tudo mais, mas vale muito a pena, assim, e todo mundo lá é extremamente receptivo, né, para a área acadêmica, para jovens, estudantes, porque essa é a ideia, assim, a pegada é muito grande de conscientização, né, de se as pessoas conhecerem, elas vão querer, vão respeitar e vão querer preservar mais aquilo, não só a floresta amazônica, como a cultura dos povos originários. Uma pauta bem interessante, né? Tanto que eu trago lá para o curso, porque eu acho que não tem como você falar sobre meio ambiente e sociedade se você não falar dessas comunidades. Bom, e ele, o Eric, né, que durante aí o ensino médio também fez diversos projetos, e eu queria também que ele contasse, porque a gente está falando justamente desses projetos, né, desvinculados, digamos assim, à universidade, né? Ele acabou fazendo alguns aí desvinculados à universidade, embora, né, vinculados às vezes ao colégio, mas de qualquer forma ele teve que ter essa iniciativa, né? Ele teve que ter essa postura, essa proatividade para desenvolvê-los. Conta um pouquinho para a gente, Eric, dos seus projetos. Durante ali meu ensino médio, eu participei de alguns programas, projetos, que foram trazidos ali pelas professoras, pela escola também, né? E um deles, eu vou começar comentando sobre a iniciação científica que eu fiz, né? A FECAP, eu não sei se eu posso falar que ela é conveniada, mas ela participa de um programa ali do CNPq, que
que se chama PIBIC, que é Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. E eles disponibilizam ali 5 bolsas de estudo para os alunos ali da instituição que vão ser escolhidos pelos professores, né? Em 2019 eu tive a honra, né, fiquei super feliz de saber que eu tinha sido escolhido para ser um desses alunos, né? Então você ali tem, acho que um período de, não sei se são 10 meses, é quase um ano para desenvolver uma pesquisa ali na sua área de interesse, né? E a professora Lona Souza foi minha orientadora durante o programa, e a primeira coisa ali que a gente, não vou dizer que foi uma dificuldade, mas que a gente parou um pouco, tipo, caraca, o que a gente vai pesquisar, né? Porque a gente queria pesquisar na área ambiental, né? Porque ela era minha professora de meio ambiente, eu estava no técnico de meio ambiente, então a gente queria ir para essa área, só que é uma área muito vasta, então a gente ficou meio na dúvida ali do que a gente queria pesquisar. Mas eu acabei desenvolvendo uma pesquisa sobre biodegradação de sacolas plásticas. Só que, infelizmente, por causa da pandemia, a gente acabou sendo atrapalhado ali, né, com a pesquisa. Então, não consegui fazer o que eu queria mesmo, que era ali analisar a biodegradação da sacola, que a gente pegou ali diversos tipos de sacola que a gente achou disponíveis no mercado. Então, sacolas que se falavam, né, que era biodegradável, sacolas comuns, sacolas oxibiodegradáveis, e a gente daí colocou elas em diversos, como é que eu posso falar? Colocamos em diversas situações ali diferentes, então, por exemplo, água salgada, terra, adubo, diversas situações diferentes, e a gente queria ver ali a degradação delas em cada uma dessas amostras ali. Só que, infelizmente, igual eu comentei, por causa da pandemia, a gente não conseguiu terminar do jeito que a gente queria, mas foi super engrandecedora a experiência, porque eu pude ali colocar um pezinho, né, nessa questão de desenvolvimento de pesquisas científicas, e eu gostei muito da área, né? Porque eu tive que, por exemplo, entrar ali no Google e daí jogar lá o nome de um estudo, daí ler aquele artigo gigantesco lá, tentar entender tudo, que eu estou em ensino médio, então eu não sei muitas coisas ainda, né? Mas tentando entender tudo, daí grifando, separando o que eu posso usar, o que eu não posso usar, durante a redação, né, da iniciação, ter que se adequar às normas da BNT para estar tudo certinho, tudo bonitinho. Então, foi uma experiência super legal que eu tive no meu ensino médio, e foi muito legal porque eu pude ali ver se eu gostaria de atuar naquilo, né? Eu não tive que esperar até chegar na universidade para ver se eu gostaria de atuar na iniciação científica, né? E um outro programa ali que eu participei foi o Parlamento Jovem Brasileiro, que também foi apresentado para mim pela professora Luana Souza, e ele é um programa desenvolvido pela Câmara dos Deputados. E o que acontece? Alunos do ensino médio redigem um projeto de lei, daí você escolhe qual tema, né, o que você quiser escrever, e você envia para a sua Secretaria de Educação ali do Estado, você passa ali por um processo seletivo, e 78 jovens do Brasil vão passar uma semana em Brasília, tendo essa experiência ali de deputado, né? E a Luana chegou, apresentou o projeto para a gente um dia lá numa aula de legislação ambiental. Ela falou: pessoal, vamos escrever um projeto de lei voltado para a área ambiental, e daí quem quiser pode enviar, né, o projeto para esse processo seletivo, né? E se você passar, você vai passar uma semana lá em Brasília, né? E daí da minha sala, eu acho que enviou eu e mais uma aluna, não lembro se fui só eu ou não, mas eu enviei e passei, né? E o meu projeto de lei era sobre energias renováveis em comunidades isoladas. E isoladas eu quero me referir, tipo, comunidades que estão ali, não estão nos centros urbanos, né? Então, daí era um programa que eu tinha desenvolvido que seria uma parceria ali, público-privada, em que essas comunidades, elas pediriam, né, para ter essa energia instalada ali na comunidade delas, que atualmente, né, igual a Vitória tinha comentado, né, a Amazônia ali do século XXI, muitas comunidades desenvolvem algumas atividades econômicas, né, então fazem alguns artesanatos e coisas que muitas vezes seriam facilitados, né, pela energia elétrica. Então, sei lá, uma máquina de costurar, alguma coisa assim mais eletrônica que poderia ajudar. E eu vi que isso era um problema, né? Eu vi que essas comunidades muitas vezes precisavam utilizar motores a óleo diesel para gerar essa energia,
então elas acabavam poluindo muito para ter essa energia elétrica. Então daí eu pensei que a gente poderia, né, juntar o poder público com o poder privado para ir ali nessas comunidades e instalar um painel solar, que eu acho que turbina eólica não seria muito viável, né, mas o meu foco mesmo foi em painel solar, que é uma coisa mais compacta, né? Você não precisa de tanto espaço e para a demanda de energia de cada comunidade seria maleável ali, né? Então, esse era o meu projeto de lei, né? Ele criava esse programa que possibilitava isso. E eu passei essa semana lá em Brasília e participei de comissões votando o meu projeto, que graças a Deus deu tudo certo, foi aprovado o projeto. Efetivamente ele não valia nada, né? Tipo, não foi aprovado de verdade, então isso não está acontecendo na realidade, mas foi super legal participar dos debates para melhorar o meu projeto de lei, ver projetos de lei de outras pessoas, de outras realidades do Brasil inteiro. Eu acho que isso foi o mais legal da minha experiência, né, no PJB. Que eu pude conhecer ali jovens do Brasil inteiro, das mais diversas realidades, pessoas, sabe, cara, foi sensacional, de verdade, assim, eu também pude ter uma experiência ali, botar um pezinho ali na vida pública ali, do poder público, que é algo que eu gostei muito e quem sabe aí, futuramente eu não trabalho em algum órgão, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que essas foram as experiências assim que tiveram mais impacto profissionalmente ali na minha vida de técnico, Cássio. Quanto orgulho, hein, Eric? Nossa, quanto projeto. Olha que legal. Vai se dar muito bem aí na carreira universitária, na vida, né, profissional. Parabéns, parabéns, viu? Bom, então agora sobre mercado de trabalho, como que vocês estão aí, quem está atuando, o que que vocês fizeram? Contem um pouquinho também sobre estágio, se tiver como falar uma remuneração inicial, média, para a gente ter uma ideia aí da área, por favor. Eu vou começar pelo Léo, pode falar, Léo. O curso, ele não exige que você tenha um estágio obrigatório, mas eu acho que a maioria dos alunos optam por fazer, né? Eu acho que tanto pela experiência e tanto pela remuneração um pouco, né? Tipo, que ajuda. Mas eu acho que minha experiência no mercado, falando de valores, assim, eu acho que a maioria eles dão um bolsa auxílio, não chega a ser um salário, pelo menos as pessoas com quem eu tive contato e as minhas experiências mostram isso. E assim, eu acho que é uma área de atuação bem promissora, né? Apesar de como ser é uma área nova, então eu acho que passa um pouco dessa dificuldade de você encontrar coisas especificamente para gestão ambiental. Eu acho que se confunde muito com outros setores, com outras áreas do conhecimento, como engenharia ambiental. Eu acho que muitas das vagas são ofertadas para esse público, mas a gente, pelo menos eu me inscrevo mesmo assim, quando eu vejo alguma coisa, quando eu via, né? Eu falo, não, vou me inscrever mesmo assim, é para engenharia, mas eu me garanto com a gestão. Cheguei a atuar com gestão de resíduos sólidos, né, estagiando nessa área, e atualmente eu trabalho com edição e produção de relatórios de sustentabilidade. Então, eu acho que é uma área que eu vejo que está crescendo muito e o mercado está aumentando. Que eu mais vejo por aí é questões sobre ESG, né, que é meio ambiente, sociedade e governança, como as empresas relatam isso, relatam suas atuações no mercado, no setor de sustentabilidade. Então, eu acho que é uma área promissora e eu tenho atuado nessa área atualmente. E eu pretendo continuar nela, eu gosto dessa parte um pouco, podemos dizer que um pouco mais administrativa, e a gente faz desde a coleta de dados, né? A gente trabalha com alguns frameworks, como GRI, SASB, essas instituições que elas produzem alguns indicadores, né? Para poder colher a informação dessas empresas. Aí esses indicadores podem ser desde gestão e uso da água, até direitos humanos, coisas bem abrangentes assim, coisas que a gente tem o benefício de ter conhecido dentro do curso, né? Eu acho que me ajuda muito nesse setor, porque eu tenho conhecimento um pouco de tudo. Sim. Então, eu acho que na hora de trabalhar e produzir um texto, na coleta de informação, eu consigo
me dar muito bem nessas situações. Então, eu acho que é onde onde é o diferencial do curso, né? É justamente ajudar a gente a atuar em diversas condições, com diversos tipos de informação, e eu acho que é um pouco disso que o curso oferece. Hoje em dia acho que vai aumentar, depois dessa pandemia, né, essa questão do home office, do co-work, né? Então, isso vai favorecer ainda mais esse tipo de atividade. Nossa, legal, não tinha imaginado essa perspectiva aí dentro da gestão. Nossa, fiquei bem interessada. Mas eu vou querer saber um pouquinho mais, hein? E a Beleza? Vitória? Vitória, como que tá aí o mercado? Bem, eu comecei estagiando no meu terceiro ano, mais ou menos, como o Léo falou, não é obrigatório o estágio, né? Então, de qualquer forma, eu até aconselho a maioria das pessoas a tentar buscar, porque faz uma grande diferença, né, na sua percepção sobre a profissão mesmo. E eu comecei estagiando numa consultoria em responsabilidade social, né? Então, era mais esse contato empresarial com indicadores ambientais e programas de lei de incentivo, né? Destinação de imposto de renda para lei de incentivo, e aí procurando ONGs com a pegada ambiental, era mais esse nicho. E aí é isso, eu ganhava bolsa auxílio mesmo, e até um certo ponto, e depois eu passei a ganhar um pouco melhor, assim, mas é muito relativo. Eu acho que a base salarial, que é o bolsa auxílio, tende a ser o mais comum mesmo, assim. Muito porque a profissão é muito nova, né? Mas eu tenho um pouco a ideia de que logo que você chega num lugar e as pessoas entendem o que é a gestão ambiental, sabe? Nesse estágio, por exemplo, eu tive isso nitidamente, assim. Foi o primeiro contato, né, da consultoria com o gestor ambiental, comigo, sendo gestor ambiental, e foi um encantamento, assim mesmo, né? De entender o que a gestão ambiental faz e ficar impressionado e começar a valorizar, né, a profissão, e aí buscar por pessoas que fazem gestão ambiental para outros estágios. Depois disso, eu fui estagiar E aí eu percebi, acho que vale a pena contar um pouco da minha experiência, mas eu percebi que a área empresarial não tinha nada a ver comigo, assim, eu sempre tive um pouco a pegada do poder público, assim, sempre tive essa vontade, mas quis agarrar essa oportunidade de qualquer forma e ver o que era, e percebi que realmente não era a minha praia. E aí eu saí e fui procurar algo no poder público, né? E comecei a estagiar pelo CIE, que eu acho que é legal falar também, que o CIE, que é uma prova que você faz para estágios no governo do estado, se eu não me engano, não sei se tem para a prefeitura também, mas no meu caso eu fiz para o governo do estado, então para todos os órgãos estaduais, eles te apresentam, dependendo da sua nota, né, vagas de estágio na sua área. Então, através disso, dessa prova, tirei uma nota e aí fui sendo classificada para algumas vagas e tal, e aí a vaga que eu decidi fazer entrevista e fui aceita foi para a Fundação Florestal. Então, hoje eu trabalho faz uns 3 anos, tem uns 3 anos já que eu fui efetivada, né? Eu trabalho na Fundação Florestal, que é o órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, responsável pela gestão das áreas protegidas do Estado de São Paulo. E eu, especificamente, atuo na proteção e fiscalização das áreas protegidas, desde que eu entrei. Então, a nossa rotina é basicamente planejamento, gestão de recursos e planejamento de recursos para as ações em campo das unidades de conservação, né? Mas a gente também tem algumas oportunidades de campo, então eu tive a oportunidade de conhecer algumas unidades de conservação que eu não tinha conhecido ainda. A minha rotina, acho que é legal falar disso também, né, caso a minha rotina gira muito em torno de Excel, mesmo eu estando agora trabalhando de casa, gira em torno de Excel e geoprocessamento, majoritariamente, e geoprocessamento tem sido uma área que tem abrido cada vez mais vaga para gestores ambientais e pagado cada vez melhor, então é um nicho muito massa, assim, e no estágio que eu me capacitei nisso, então foi meio que na marra ali que eu fui aprendendo e então minha rotina gira nesses 2 fatores. Eu também, quando não estávamos na pandemia, ia bastante a campo, assim, participei de capacitações, gestão de fiscalização, esse tipo de coisa que é mais a minha pegada, assim, eu sempre
brinquei que eu queria ser policial ambiental, que eu queria ser fiscal do IBAMA e tudo mais, então é o que eu queria fazer. Mas só para vocês terem uma ideia, assim, o que eu ganho hoje como efetivada era a mesma coisa que eu ganhava ainda como estagiária na consultoria. Porque o setor privado tende a pagar mais do que o setor público, né? Então, tem uma base salarial ali no setor público que não dá muito para fugir daquilo, enquanto no setor privado, às vezes, você acaba conseguindo promoção, que foi o que aconteceu comigo, você acaba conseguindo dar um jeito de ganhar mais, né? Então, tem esse trade-off aí. Então, tem outros benefícios também, né, de você ir para o setor público, né, e não privado. Também tem esses benefícios. Pode falar, Tem, posso Vicky. repetir? Pode, lógico. Tem muitos benefícios, assim. Para mim, assim, eu faço muito o que eu gosto, assim. Então, para mim, vale a pena. Eu acho que nem tudo... Claro que a gente tem contas e vidas para sustentar e pagar, mas acho que vale muito a pena a tentativa de construir uma carreira aí, né? E tem muitos gestores ambientais onde eu estou hoje também. Então, por mais que muitos, na verdade, no mesmo nível que eu, né? Então, monitores ambientais no início ali, e muitas pessoas que acabaram depois da sua faculdade se especializando em gestão ambiental, porque são da época que não tinha o curso de gestão ambiental, sabe? Então, tem muita gente que acabou indo depois para essa área, algo que a gente agora já tem a oportunidade de começar na área, né? Então, tem muita gente com a mesma pegada que conseguiu fazer e consegue ganhar melhor e ter uma carreira ali dentro. Assim. Então, acho que acaba valendo a pena, depende muito do que você curte fazer, porque é o dia a dia que pega, né? Que legal, que legal. Gente, olha, eu fiquei encantada com as histórias, eu fiquei encantada com as experiências. Eu acho que foi, assim, um momento incrível. Então, eu acho que melhor ainda que a gente vai deixar aqui disponível, né, para quem está pensando em entrar aí na área. E é legal também saber como está a área no mercado atualmente, né? Vocês acham que está abrindo muitas vagas aí? Como que está, em comparação? A pandemia ajudou, dificultou? Como que está? Olha, eu acho que cada vez mais, pelo menos do período assim que eu acompanhei mais de perto, então desde que eu entrei na faculdade, uns 6 anos atrás, 6, 7 anos, até hoje, eu acho que já abriu muito, assim, muita oportunidade, né? Quando eu entrei, eu lembro dos veteranos contando que não achavam estágio de jeito nenhum, que muitos se formavam desempregado, e é claro que isso hoje ainda acontece, né? Acontece com todas as profissões, a gente vive num país que não está tão bem também, mas principalmente na área ambiental, né? Mas tem melhorado. Eu vejo mais gente se formando e conseguindo emprego, sabe? Mais gente trabalhando na área, mais gente atuando na gestão ambiental mesmo. Então, acho que sim, eu acho que a tendência é de melhora, por mais que não necessariamente o Brasil esteja tendendo para isso, sabe? E aproveitando, só assim, eu estou super à disposição para trocar ideias com quem precisar sobre isso. Acho que eu gostaria muito de ter tido esse tipo de oportunidade. Eu tive com as meninas que faziam palestra lá na FECAP, isso fez uma puta diferença para mim. Então, sintam-se à vontade para esse tipo de coisa. Oba! E na verdade, chegou o momento da gente se despedir, né? Então, deu o nosso tempo aqui. Gente, agradeço de coração o tempo de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós estamos gravando nessa manhã de domingo, né? Uma manhã aí que foi chuvosa, né? Gostosa. E então, assim, só tenho que agradecer, parabenizá-los. Quero deixar registrado aqui o meu orgulho por cada um de vocês. Me lembro da carinha de vocês sentados ali dentro da sala de aula, né? Assim, o Leonardo, né? Que homem é que está aí. A Vitória, que mulher, né? O Eric, você saiu agora, mas já deu uma mudança, né, significativa, assim. Olha a postura com que ele se apresentou e tudo mais, sabe? Assim, tá preparado para a vida. Ê! Né? Então, só orgulho mesmo, gratidão imensa. E eu vou passar a palavra para vocês também finalizarem. Eu quero que vocês deixem, então, o contato de vocês, se possível, né? Porque vocês já estão indo aí já estão, né, no mercado, digamos assim. E eu vou passar a palavra para cada um, tá bom? Eric, você, por favor, primeiro. Então, tem o meu e-mail que eu vou pedir para a Cássia deixar na descrição, que só para não ficar falando letra Sim, por sim, letra, sim, mas sim. e as minhas redes sociais, LinkedIn, assim, e Instagram também, Eric Gunha, tá? Só jogar lá que você me acha. Ótimo, ótimo. Vou postar aqui.
Muito obrigada, Eric. Que isso, obrigado você, Cassi. Imagina. Léo, e aí, Léo? Muito Eu vou deixar meu e-mail obrigada. também. Não, eu que agradeço o convite. Nossa, foi sensacional receber a sua mensagem me convidando para participar desse bate-papo. Fiquei surpreso, confesso. Eu vou deixar aí também meu LinkedIn depois. Eu acho que eu vou deixar meu e-mail também e umas redes sociais. Eu te passo certinho depois. Excelente, excelente. Muito, muito obrigada. Vitória, Vitória. Sim. Não, como eu já disse, eu estou realmente super à disposição, assim, acho que isso faz muita diferença mesmo, essa troca, né, até pra gente, assim, a gente, pode parecer que a gente só está ajudando os outros, mas a gente aprende muito também, né, com a experiência dos outros. O Léo estava lembrando de um monte de coisa da faculdade que eu não lembrava mais, e mesmo as experiências do Eric, que ele viveu na FECAP, nessa nova FECAP, depois desses anos que a gente se formou, então, muito massa. Vou deixar meu LinkedIn, meu e-mail, e aí estou à disposição e eu sou suspeita para falar, eu amo meu curso, muito mesmo. Eu acho que gestão ambiental é difícil, área ambiental no Brasil está difícil, mas vale a pena. A gente precisa de mais gente com gás, entrando agora e com vontade de lutar por isso. Cada vez mais a gente precisa disso. Sim, isso mesmo. Na verdade, assim, quem faz a experiência, né, é você, né? Quanto que você vai se envolver com aquilo, né? Quanto que você vai se dispor, né? O seu tempo, se aplicar, aprender, né? Uma coisa importante, fique sempre aberto, aberto às oportunidades, aberto a novas aprendizagens. A gente às vezes tenta se garantir, porque eu sei, porque eu sou bom. Não, nem sempre. A gente precisa se afinar. E é muito legal a gente se permitir, né, essa troca, aprender com o próximo, né? E assim a gente só vai crescer. Não só a gente, né, como todos que estão ao nosso redor também, não é verdade? A gente acaba contribuindo aí. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço também quem está assistindo aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente vai ter mais ainda séries aí de carreiras, aí de gerontologia, medicina, entre outros, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Muito obrigada.